Olá pessoal, tudo bem? Bianca Fiore em mais um vídeo aqui no Diabetes com Propósito e hoje vamos falar sobre diabetes e o apoio familiar, o quanto isso é importante para nós pessoas com diabetes, né? E para começar esse vídeo, o versículo de hoje que vai falar sobre essa palavra, né, sobre família na relação com diabetes, tá lá no Novo Testamento, na primeira carta de Timóteo, né, em 1 Timóteo, versículo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Nessa parte aqui, Timóteo fala quais são as considerações, né, que nós, pessoas cristãs, devemos ter a respeito das pessoas mais velhas, dos familiares, enfim, das viúvas, dos órfãos, né? Então, são recomendações. E aí diz assim no versículo 8: mas se alguém que não tenha cuidado dos seus, e principalmente dos seus da sua família, negou a fé, e é pior do que um infiel. Uau! Então, Timóteo está dizendo aqui que aquela pessoa que não cuida dos seus entes queridos, dos seus familiares, é pior do que uma pessoa infiel. Forte, né, gente? E é isso mesmo, sabe? A gente fala, né? Eu nunca me esqueço, tem até uma música aí do Titãs, nada cristão, mas enfim, tem acho que muito a ver com esse momento, porque fala família, papai, mamãe, titia, almoça junto todo dia, e tem aí uns atritos. É normal, viver em família é ter atrito, não é verdade? Porque nunca uma pessoa é igual a outra, graças a Deus, né? Tem essas diferenças, né? Porque é nas diferenças que nós nos fortalecemos, que nós crescemos. Mas se tem uma coisa que une as famílias, é quando alguém fica doente, é numa situação difícil, mas também pode ser nessas horas que as famílias se separem. Mas na maioria das vezes, é nessas horas de dificuldades que a gente realmente sente, né, aquele apoio, aquele carinho da família. E pessoal, vocês não têm noção como isso é importante no tratamento de uma doença. Para quem tem diabetes, outras doenças crônicas ou qualquer outro tipo de enfermidade, esse apoio familiar, esse envolvimento da família é muito importante. Porém, temos que ter cuidado. A gente não pode sufocar a pessoa que tem a doença, né? É tudo muito difícil. Eu sei que na maioria das vezes as pessoas querem nos ajudar, mas muitas vezes elas acabam atrapalhando também, né? Quantos aqui, eu faço até essa pergunta para vocês, eu quero que vocês deixem aí nos comentários, uma tia, um primo, um parente não chegou para você com algum chazinho milagroso para curar o diabetes? Eu mesma, quando eu descobri o diabetes lá em 94, nossa, um monte de tia vinha me dar chá de pata de vaca, chá de não sei o quê. E claro, naquela época eu não tinha a experiência que eu tenho hoje com o diabetes, que eu fui aprendendo ao longo do tempo. E eu tomei um monte de coisa, né? Minha mãe tinha vergonha de falar para aquela tia que não. E a gente acreditava que aquilo podia ajudar. E a gente sabia que as intenções eram das melhores. Só que hoje a gente já sabe que isso nada resolve, que o tratamento do diabetes é medicação, né, insulina ou comprimidos, né, os antidiabéticos orais, é uma alimentação equilibrada que todos deveriam ter, atividade física, né, e claro, monitorar, né, monitorar o diabetes constantemente, seja fazendo ponta de dedo, seja usando sensores, enfim, isso é muito importante. Mas a gente acaba, né, por conta de ser família tal, a gente acaba às vezes cedendo aqui ou ali. Mas eu acho que assim, sempre a pessoa peca pelo excesso de querer ajudar. Porém, seria pior se essa pessoa nem ligasse para você. Você concorda comigo? Se a pessoa soubesse, né, se seu familiar soubesse que você tem diabetes e não tivesse nem aí.
Então eu acho que nós, nesse momento aqui, eu vou agora puxar um pouco aí nossa orelha, nós devemos fazer aí uma reflexão, né? Poxa, que bom que eu tenho pessoas que me amam, que se preocupam comigo. E que por mais que elas estejam querendo ajudar da forma errada, sem saber, não estão fazendo isso por mal. Claro que a gente tem que ter um filtro aí, né, para saber. Mas na maioria das vezes a pessoa não está fazendo isso por mal, ela está fazendo isso realmente por uma questão de ignorância, de não saber realmente como tratar aquilo e acreditar, né, naquelas lendas que cresceram ouvindo, né? Então é muito importante nessa hora a gente ter o discernimento, conhecer mais sobre a doença e carinhosamente falar para esse familiar que o diabetes não se cura com chazinhos e receitas milagrosas. E outro lado também é o apoio emocional dos nossos parents, que fala, né, no inglês, que são os nossos pais, os nossos irmãos, aquelas pessoas que convivem com a gente mais próximas, de repente os avós também, né, muita gente aqui tem um relacionamento muito próximo com avós, às vezes moram junto. Então, é muito importante esse acolhimento. E assim, para quem tem filhos com diabetes, eu sei, já ouvi muitos relatos de mamães e papais pâncreas que às vezes até naquela ânsia de querer ajudar o filho, principalmente quando os filhos são pequenos, de querer ficar controlando o que come, o que bebe, o que faz, o que deixa de fazer, e acabam esquecendo, né, por um excesso de zelo, de ensinar esses seus filhos a cuidarem do seu diabetes. Pais, eles vão crescer. E se Deus quiser, vão crescer com muita saúde, sabendo controlar a sua doença. Então é muito importante, é fundamental que vocês os ensinem a cuidarem de si próprio, a cuidarem da sua condição, tá? Isso também é amor, isso é muito bacana. Então fica a dica, né? O acolhimento é muito bacana, a gente precisa desse acolhimento, a gente precisa de um ombro para chorar, a gente precisa de alguém para conversar, a gente precisa de alguém para nos ajudar quando a gente está com hipo, quando a gente está com hiper, mas a gente também precisa de pessoas que vão chegar para a gente na hora certa e vão falar, ó, acho que está na hora aí, você não acha que é sem dar lição de moral, mas falar de uma forma assim, realmente, quando vê que a gente está saindo aí fora da curva, fazendo coisas que podem nos prejudicar, chamar a nossa atenção. Graças a Deus, minha mãe chamou minha atenção lá atrás, quando eu estava muito rebelde, muito revoltada com o diabetes. Ela falou, olha, se você não cuidar, você pode aí acabar lá na frente tendo algum problema de visão, algum problema nos rins, alguma neuropatia, enfim. Isso é importante essa real. E o bom da família é isso, a gente pode falar a verdade um para o outro, não é, né? A gente pode falar real um para o outro. Uma coisa também que eu acho muito bacana, as minhas filhas aqui em casa, desde sempre, elas sabem que eu tenho diabetes. Acho que antes mesmo delas aprenderem o que é ficar doente, elas já sabiam que a mamãe tinha uma doença que precisava tomar injeção todo dia, que se a mamãe estava meio parecendo grogue é porque a glicemia dela, o açúcar estava baixo, se a mamãe estava cansada é porque o açúcar estava alto. E hoje em dia, apenas um olhar meu e elas já conseguem identificar se eu estou, por exemplo, com uma hipoglicemia e me ajudarem, trazerem um copo de água com açúcar, ou se eu tô com hiper, elas falarem, mamãe, mede, você tá diferente, será que sua glicemia não tá alta? E aí eu poder tomar alguma atitude como corrigir a glicemia, né? Então é muito importante esse apoio, esse suporte familiar. E se você é uma pessoa que de repente mora sozinha, os seus familiares aí não estão próximos de você, é importante você criar uma rede de amigos. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. A rede de apoio de diabetes. Aqueles amigos e irmãos que não são de sangue, mas pertencem ao nosso mundo doce, que podem nos ajudar muito, tá? Então, fica aqui comigo, que no próximo vídeo eu vou falar sobre essa rede de apoio do diabetes. Vou dar aí para vocês vários canais muito bacanas de pessoas que vocês podem seguir, que também têm diabetes e podem ajudar vocês. E deixa aqui nos comentários para mim como que é o seu relacionamento com a sua família costuma te ajudar, quando você descobriu diabetes,
como que foi que eles reagiram ou como você reagiu quando descobriu que alguém da sua família estava com diabetes. Deixa aqui nos comentários para mim e não esquece aí de deixar o seu like para cada vez mais eu conseguir aí atingir mais vidas com essa palavra aí, com esse propósito que o diabetes me deu, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.